Bom dia. Vamos então continuar o nosso culto. Vamos continuar a adorar o Senhor, a louvá-lo. Como repetimos várias vezes, também o louvamos, também o adoramos quando ouvimos e pela forma como ouvimos e escutamos a sua palavra. Na semana passada nós fizemos uma pausa no nosso teste de paternidade e com o Daniel nós vimos, a partir do Salmo 63, como deve ser prioritário o nosso relacionamento com Deus, como deve ter o lugar de maior importância, de prioridade na nossa vida e no dia-a-dia. Hoje voltamos aos escritos de João. Nós, como o Timóteo já disse, estamos na reta final da nossa série e terminada a exposição da primeira carta, que tivemos até a oportunidade de ler em conjunto aqui na primeira sessão, envolvidos 12 testes, nós chegamos agora a dois últimos testes. Um na segunda carta de João, que será hoje, e um último, na próxima semana, na terceira carta de João. Hoje o nosso teste de paternidade é um teste para a igreja toda, para a igreja como um todo. Um teste comunitário, foi o título que nós demos. Teste comunitário. E a partir da segunda carta, nós queremos aplicar os ensinos que estejam no texto, que foram dirigidos àqueles irmãos e que estão no texto que vamos ler, na segunda carta de João. Queremos aplicar esses ensinos à nossa igreja, aqui em Partilhó, mas também queremos aproveitar para relembrar e também para aplicar alguns testes que vimos até aqui, aplicá-los e lembrá-los de forma comunitária. Vamos relembrar alguns, até porque, mesmo que não quiséssemos fazer esse esforço, o texto vai nos obrigar a isso, porque os temas principais, os assuntos principais, eles repetem-se. Mas vamos lá, muito rapidamente, recapitular. Quais foram os testes que nós vimos juntos na primeira carta de João? Primeiro vimos o teste de Natal, nos versículos 1 a 4 do capítulo 1. Eu não vou perguntar quem é que se lembra em que é que consiste o teste de Natal. Até seria interessante termos a oportunidade, mas há um texto inteiro para pregar, então não vamos fazer isso. Mas seria interessante. Mas à medida que eu vou falando, vocês podem ir tentando lembrar-se. O que é esse teste de Natal? Neste caso, não vou resistir, vou mesmo falar. Tem a ver com a alegria da verdade do Filho de Deus encarnado. E depois vimos o teste da luz, ainda no capítulo 1, versículo 5 a 7. O teste da confissão, no capítulo 1, versículo 8 até ao 2:2. Depois o teste do novo mandamento, capítulo 2, 3 a 11. Depois o teste do mundo, ainda no capítulo 2, versículos 12 a 17. E o teste da verdade e da mentira, para fechar o capítulo 2, versículo 18 a 29. Avançamos para o teste da santificação, o teste de santificação, no capítulo 3, versículo 1 a 9. E depois seguimos para o teste de Caim, capítulo 3, a segunda parte, versículos 10 a 24. Capítulo 4, 1 a 6, teste da audição seletiva. Teste da audição seletiva. E a segunda parte do capítulo 4, versículo 7 a 21, teste do amor. No capítulo 5, teste de fé, versículos 1 a 13. E para terminar o capítulo 5, versículos 14 a 21, teste da confiança. 12 testes que nós podemos agrupá-los, que nós podemos agrupar em três grandes grupos, em três grandes assuntos. Testes que nos falavam sobre amor e amor fraternal, e foram vários. Testes que nos falavam sobre santificação e a luta contra o pecado. E testes que nos falavam sobre discernimento e sobre a luta pela verdade, sobre saber discernir e sobre a luta pela verdade. Então, vamos ao nosso texto, depois deste resumo breve. Vamos ao nosso texto que está na segunda carta de João. Eu creio que a maior parte já abriu, mesmo assim ainda vou dar um bocadinho de tempo para abrirem. Segunda carta do apóstolo João. E como costumo fazer, vou pedir a alguém que possa ler alto e bom som estes 13 versículos. Vamos ler toda a carta, segunda carta de João, do versículo 1 até ao versículo 13. A carta toda, eu creio que já abriram, então quem quiser pode ler. O presbítero à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade,
e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará connosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os teus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter connosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tão pouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã eleita. Amém. Obrigado, Levi. Então este é o nosso texto, é a partir daqui que nós vamos conduzir a nossa meditação e também a partir deste texto que nós vamos relembrar alguns dos outros textos que eu vou de vez em quando citando. Como é que se divide o nosso texto? Qual é que é a estrutura do nosso sermão? Então nós temos uma introdução e saudação, versículo 1 até ao versículo 3, os 3 primeiros versículos, introdução e saudação, e depois 2 grandes temas que nós vamos tratar. Condensam tudo o resto. O primeiro, do versículo 4 ao 6, o amor e a verdade. O amor e a verdade. E depois o segundo grande tema, versículo 7 até ao versículo 11, a verdade e o erro. Vamos falar sobre isto. O amor e a verdade, e depois a verdade e o erro. E por fim, os versículos 12 e 13 são a conclusão e são a despedida do apóstolo João. Vamos lá então à introdução e à saudação, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. E eu vou reler. O ancião, à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará connosco, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. O autor é o apóstolo João. A linguagem não deixa dúvidas. É mesmo o autor da primeira carta. A linguagem não deixa dúvida alguma. É o apóstolo João que está a escrever e é o mesmo autor da primeira carta. Na leitura nós conseguimos identificar a linguagem e percebemos que é claramente o mesmo autor, o apóstolo João. No versículo 1, ele refere-se a si mesmo como um ancião. Ele não refere o seu nome, não é? Não assina com o seu nome. Por isso falámos o que falámos há pouquinho. A linguagem é a mesma e a carta é atribuída ao apóstolo João. Mas refere-se a si mesmo como um ancião, ou dependendo da tradução que vocês possam ter nas vossas mãos, o presbítero. Foi exatamente até a versão que o Levi leu. O presbítero. São palavras sinónimas. O ancião, o presbítero, que poderá indicar 2 coisas. Por um lado, a idade avançada, de maturidade, a idade avançada do apóstolo João, quando escreve a carta. Era uma pessoa madura, era um homem avançado em idade. E por outro lado, e sobretudo, é nesta qualidade que ele escreve também, refere a sua posição na igreja, a sua posição de liderança na igreja. É um presbítero, é um ancião que está a escrever. Sobre o destinatário, a carta parece ser dirigida a uma igreja e a seus membros. Por isso chamamos este texto de texto comunitário. Simbolicamente é destinada à senhora eleita e a seus filhos. À senhora eleita e a seus filhos. Está logo no início do versículo 1. E foi muito provavelmente uma carta circular que percorreu várias igrejas da Ásia Menor. Provavelmente uma carta que circulou em várias igrejas. Alguns defendem
alguns defendem que esta carta possa ser dirigida a uma mulher real e a seus filhos. Não parece muito lógico, visto que no último verso da carta, o versículo 13 diz assim: saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. O que parecem ser os cumprimentos dos membros da igreja onde João está e não propriamente os sobrinhos dessa suposta senhora. Portanto, estamos a falar de uma igreja. De qualquer forma, isso não é propriamente o mais importante. A carta é definitivamente escrita a um grupo de pessoas, então o nosso teste é com toda a certeza e com toda a legitimidade um teste comunitário. João expressa o seu amor por eles, ainda no versículo 1. Ele diz, aos quais amo na verdade. Ele expressa o seu amor verdadeiro. E é um amor que é partilhado. Não é só de João, mas é de todos os crentes que estão com ele, todos aqueles que conhecem a verdade, todos os que são crentes, os filhos de Deus, também amam os irmãos a quem se destina esta carta. Então, um amor partilhado. Ele cumprimenta-os com a graça, com a misericórdia e com a paz de Deus, está no versículo 2 e no versículo 3, e ele avança para demonstrar o seu sentimento de grande alegria por saber que eles andavam na verdade. Pelo menos parte deles. Isso está no versículo 4 e isso leva-nos já para o primeiro grande tema, para o primeiro bloco, que é o amor e a verdade. Versículos 4 a 6. O amor e a verdade. E quero falar sobre o amor e a verdade segundo esta lógica, este princípio que flui do texto. O amor e a verdade são duas virtudes inseparáveis. O amor e a verdade são duas virtudes inseparáveis. Já na primeira carta de João, eu fui dizendo que João misturava estas coisas e vamos repetir hoje porque não fica a menor dúvida quando olhamos para o texto que temos esta manhã nas nossas mãos. João mistura tanto a verdade e o amor. João mistura estas virtudes tanto que até parece que ele está a brincar. Parece que ele está a brincar. Parece que está a escrever poesia. Ele está de propósito a misturar estas duas virtudes, estes dois conceitos. Na introdução não chamei a vossa atenção, mas faço agora. Olhem para o versículo 1. O ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. Amor e a verdade juntos. Versículo 2. Por amor da verdade que está em nós. Versículo 3. Depois da saudação de graça, misericórdia e paz, o que é que diz? Sejam convosco na verdade e amor. Então, João propositadamente junta estas duas virtudes, une-as completamente e mistura-as de uma forma bonita. Novamente, João está a misturar, está a juntar aquilo que nós muitas vezes tendemos a ver separado. Tendemos até a ter que escolher, a ter que valorizar mais um em detrimento do outro. Tendemos a ver separado a verdade e o amor. Mas há um alerta que sai deste texto automaticamente. Quando te quiserem fazer escolher entre a verdade e o amor, foge. Quando te quiserem fazer escolher entre a verdade e o amor, suspeita. Fica atento e não ouças. Ou melhor, ouve, mas ouve com aquela audição seletiva. Ouve para recusar. Porque quem te quiser fazer escolher entre a verdade e o amor, não está a seguir o ensino apostólico, não está a seguir a palavra. Se desvalorizar o amor, não é verdade. Se desvaloriza o amor, não é verdade. Se desvaloriza a verdade, não é amor. O amor sem verdade não é amor verdadeiro. O amor sem verdade não é amor verdadeiro. E a verdade sem amor não é verdade de facto. A verdade sem amor também não é verdade de facto. Vamos então aos versículos 4 a 6 e vamos ver como João mistura estas duas virtudes. Vou reler. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Rapidamente vamos destrinçar o que está aqui. Versículo 4. Alegro-me porque os teus filhos andam na verdade.
andam na verdade. E como é que isto se pode manifestar? Este andar na verdade, como é que se pode manifestar? Pelo amor fraternal. Versículo 5, um pedido à igreja. Peço-te que nos amemos uns aos outros. Anda-se na verdade, exemplifica-se, demonstra-se que se anda na verdade, respondendo positivamente a este pedido, a este rogo, a este pedido com clamor, a este pedido com insistência. Que nos amemos uns aos outros. Andar na verdade é andar em amor. Isso mesmo. E o inverso também é verdade. Versículo 6. O amor é isto. Andar nos seus mandamentos. E andar nos seus mandamentos é andar nele. Ele volta ao início. Andar em amor é andar na verdade, que são os seus mandamentos. Então andar na verdade e andar em amor é andar nele. Andar nele em quem? Em Jesus. Andar em Jesus é andar na verdade e andar em amor. Para andar na verdade, anda-se em amor, e o amor consiste em andar na verdade dos seus mandamentos. Volta tudo ao mesmo. Andar em Jesus é esta lógica mesmo. De amar a verdade e andar nela, e amar os outros. E amar os outros andando em amor. Vamos desde já aplicar a nós mesmos. Vamos desde já aplicar até congregacionalmente, até como igreja, como corpo. O amor e a verdade, duas virtudes inseparáveis, duas virtudes que não se separam, que não se escolhem. E quero dizer o seguinte, como igreja afirmamos que não existe espaço para escolher entre a verdade e o amor. Como não existe espaço para escolher entre Deus Pai e Deus Filho. Não existe espaço para escolher entre estas duas virtudes inseparáveis. Um outro texto do Novo Testamento diz o seguinte, Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Que assim seja connosco aqui em Parelhó também. Que possamos crescer em Cristo, que possamos crescer andando nele, seguindo a verdade em amor. Duas verdades inseparáveis. Sobre o amor fraternal, sobre amar os irmãos. Sobre amar os irmãos. Como igreja, precisamos insistir continuadamente no desenvolvimento do amor fraternal, reconhecendo que é uma área que sempre trará os seus desafios e na qual, mesmo no presente, nós temos muito trabalho, muito por onde trabalhar. Como igreja, devemos não só ensinar e estimular-nos uns aos outros ao amor fraternal, a viver este amor, mas também devemos estar atentos e estar dispostos a ultrapassar os desafios que forem surgindo nesta área. São múltiplos e constantes os testes do novo mandamento, de Caim e do amor. 3 testes em 12. 3 testes em 12 sobre este tema que vimos na primeira carta. São múltiplos e constantes nas nossas vidas e na nossa vida como igreja estes desafios sobre nos amarmos uns aos outros. Nada mais natural é nós amarmos-nos a nós mesmos. E isso traz muitos desafios. Então, são múltiplos e constantes os testes do amor fraternal. Sobre amar a verdade. Sobre amar a verdade. Como igreja, insistimos e continuaremos a insistir no nosso compromisso radical com a verdade. A verdade que a Bíblia, a palavra de Deus, é. A verdade que a Bíblia, a palavra de Deus, é. Por isso ela tem e terá sempre um lugar central nos nossos cultos. Nós lemos a palavra, nós cantamos a palavra, nós pregamos a palavra e nós até decoramos a palavra, não é, meninos? Querem dizer o versículo outra vez? Nós estamos aqui porque a palavra nos orienta a isso. E quando nos juntamos, nós lemos, cantamos, oramos, pregamos, decoramos a palavra, alimentamos-nos da palavra, proclamamos a palavra. E fazemos isso juntos e incentivamos a que isto se faça também em cada casa, que cada indivíduo depois também o faça sozinho. A verdade que Jesus é. Não só a verdade que a palavra é, mas a verdade que Jesus, a palavra que encarnou, é a verdade que Jesus é. Por isso, tudo o que fazemos, quando estamos juntos, é no nome dele, por intermédio dele e para ele.
Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o único que anunciamos e aquele que anunciaremos sempre como o único mediador entre Deus e os homens, como o único Senhor, como o único Salvador e como o único Rei. É Jesus, o único que anunciamos, Jesus, que é a verdade. Tu conheces Jesus? Quem é que é Jesus para ti? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode trazer paz. Ele é o único que pode trazer alegria. Ele é o único que pode trazer vida e vida eterna. Ele é o único que pode trazer comunhão com outros irmãos. Ele é o único que, até antes disso e mais importante de tudo, que pode trazer comunhão com Deus. Ele é o único que pode ser um sacrifício pelo teu pecado e trazer perdão à tua vida. Ele é o único que pode dar propósito de vida. Ele é o único que pode trazer esperança. Ele é o único. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus. Jesus. Avançamos para a segunda parte. A verdade e o erro. A verdade e o erro. Versículos 7 a 11. A verdade e o erro. E queria que olhássemos para a verdade e para o erro desta perspectiva. Duas realidades opostas que não se podem misturar. Duas realidades opostas, antagónicas, completamente opostas, que não se podem misturar. João alerta: o mundo está cheio de enganadores. Cuidado! Olhem por vocês mesmos, olhem para vocês mesmos, tenham discernimento. Quem é que vocês estão a ouvir? Quem é que vocês estão a valorizar? Quem é que vocês estão a escutar? Quem é que vocês estão a considerar? Quem é que vocês estão a receber? Vamos reler os versículos 7 a 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. É aqui. Vamos lá, rapidamente também, ver o que é que este bloco também nos diz. Versículo 7. Há muitos enganadores no mundo. Ensinam um erro. Neste caso, ensinam que Jesus não veio em carne. Ensinam que Deus não encarnou. Deus não se fez carne em Jesus. O Filho de Deus não veio à terra, não tomou a nossa forma. Que Jesus não é a encarnação do Filho de Deus. Versículo 8. Cuidado! Cuidado! Olhem por vocês mesmos. Não percam o que já ganharam, mas lutem por receber o galardão inteiro. Cuidado! Perante isto, perante o perigo, perante o erro que está em todo o lado, há muito erro, há muitos enganadores, falsos profetas. Perante isto, cuidado! Olhem por vocês mesmos. Não percam o que conquistaram até agora, mas ganhem o completo galardão. Recebam tudo. Não percam nada. Acrescentem mais. Recebam o inteiro galardão. Por outras palavras, não vos podem tirar a salvação, esses enganadores, mas podem causar grande estrago e perda. Podem fazer-vos regredir na fé. Podem fazer-vos andar para trás. Podem-vos fazer perder alegria, esperança, comunhão uns com os outros. Podem-vos fazer entrar em derivas. Podem-vos fazer perder parte do galardão conquistado até agora. Não vos roubam a salvação, mas vos trago cuidado. Ele é grande. Lutem por receber o galardão todo, o galardão inteiro. Versículo 9. João traz um esclarecimento. Quem persevera, isto é, quem continua nos ensinos de Cristo, na doutrina de Cristo, quem continua a seguir Jesus, se quisermos ainda ser mais simples, quem continua, quem continuadamente segue o ensino de Jesus, tem o Pai e tem o Filho. Isto é, tem a vida eterna. Quem não continua nos ensinos de Jesus, quem não continua a caminhar com Jesus, quem não continua na doutrina, no ensino de Jesus, não tem Deus.
e não têm a vida. Depois, versículo 10, depois deste alerta, deste esclarecimento típico de João, não é? Que coloca uns e outros, que é a linguagem típica de João. Depois deste esclarecimento típico da abordagem dele, ele pede discernimento. Versículo 10, ele pede critério. Quem é que se está a receber? Quem é que se está a ouvir? Se não traz a doutrina de Cristo, se não traz os ensinos de Cristo, se não traz os mandamentos de Jesus, se não ensina de acordo com a palavra, se não ensina de acordo com Jesus, então não é para ouvir. Se nega a encarnação, é o contexto desta carta, podemos depois ampliar, mas se nega a encarnação, então não é para ouvir, não é para receber, não é para cumprimentar. Diz assim, nem o saudeis. Não é para receber em casa e não é para cumprimentar. Quem faz isto, versículo 11, está a participar das suas más obras. João é duro. João é duro. E notem, quero esclarecer este ponto, pode levantar aqui alguma confusão, então não é para receber em casa, não é para saudar. Quero esclarecer porque acho que é importante estes versículos que nos podem soar mais distantes e até mais estranhos serem devidamente esclarecidos. O mundo era muito diferente do que é hoje. Desde logo, a facilidade, ou dito de outra maneira, a dificuldade de comunicação era gigante comparada com a de hoje. A locomoção também era completamente diferente. Não havia avião, quando foi escrito. Nem comboio, nem eletricidade. Não havia nada. Nem carro, não havia nada. Muito menos tudo o que há hoje, não é? Naves espaciais. Portanto, a locomoção era completamente diferente e a comunicação também. Não havia WhatsApp. Nem e-mail, nem telefone. Hoje parece que não há telefone, não é? Já não se usa o telefone, não é? Mas naquele tempo não havia mesmo. O mundo era muito diferente. E as igrejas eram plantadas e eram também ensinadas, eram nutridas por missionários itinerantes, que quando chegavam a uma localidade, ficavam lá grandes temporadas, semanas, meses até, e ficavam hospedados na casa de irmãos, na casa de crentes. Ficavam lá por vezes meses. Ficavam lá muito tempo, dependendo da temporada que passavam ali, para ensinar, para nutrir a igreja. E naturalmente, nesse contexto, chegavam bons ministros, bons pregadores do Evangelho, bons ministros do Evangelho, servos de Deus, que abençoavam e edificavam a igreja, mas infelizmente também chegava o erro, também chegavam falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas. O alerta de João é justamente para que exista critério, exista seleção de quem se recebe, de quem se ouve, para que não se colabore com falsos profetas que iam estar a disseminar o erro. Uma segunda nota. O texto de maneira nenhuma sustenta que nós não devamos receber descrentes em casa. Nada disto. Nada, é que há interpretações um bocado esquisitas para este texto. Nada disto. O texto não diz nada disso. Pelo contrário, o texto alerta para nós não recebermos quem se diz crente, se diz até um grande mestre e um grande ensinador, e depois anda a dizer que Jesus não encarnou. E depois anda a dizer coisas gravíssimas e perigosas. É justamente para não recebermos quem se diz mestre, doutor e crente, e depois na realidade tem a má intenção e quer disseminar o erro. É este o alerta que João está a fazer. Quero aplicar a nós também, novamente. A verdade e o erro. Duas realidades opostas que não se podem misturar. A verdade e o erro. Duas realidades antagónicas que não se podem misturar. Como igreja, afirmamos que não existe espaço para o erro entre nós. Quero repetir. Como igreja, afirmamos que não existe espaço para o erro entre nós. Não estamos a afirmar que somos perfeitos na nossa compreensão das maravilhas de Deus. Não estamos a afirmar isso. Que somos nós os detentores da verdade e que somos perfeitos. Não é isso. Mas, no mundo onde além de abundarem os falsos ensinos, o engano, os falsos mestres, toda a sorte de erro, e também uma crescente tendência de se achar que erro e verdade e toda a sorte de opinião podem coexistir e habitar em harmonia dentro de uma mesma casa, nós queremos afirmar que jamais estaremos dispostos a negociar ou a misturar a verdade com o erro. Jamais estaremos dispostos a negociar ou a misturar a verdade com o erro.
se é verdade que até há espaço entre nós, para diferenças em assuntos secundários da fé, se é verdade que até há espaço para isso, ainda na sexta-feira falámos sobre um assunto que levanta muitas opiniões diferentes e que nós temos liberdade para ter perspectivas diferentes em relação à escatologia, à segunda vinda de Jesus. O importante é crermos todos que Jesus vem. Ele venceu, vem e vencerá e reinará por toda a eternidade. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Já dissemos que Jesus é tudo. E é aquele que nós anunciamos. Mas há espaço para haver perspectivas e opiniões e convicções diferentes sobre como é que isso acontecerá, de que forma é que isso acontecerá. Há espaço entre nós para termos pontos diferentes, pontos de vista diferentes em aspectos secundários da fé. Mas não há o menor espaço para pôr em causa as verdades basilares da fé. Não há o menor espaço para pôr em causa as verdades essenciais da fé cristã. Não podemos permitir isso. Temos que proteger isso. É o constante teste da verdade e da mentira. É o constante teste do discernimento entre a verdade e a mentira. Como, por exemplo, a verdade de que o próprio Deus se fez homem em Jesus. Veio a este mundo, tomou o nosso lugar e morreu sobre a cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou e ascendeu aos céus. Acerca dessa ascensão já lemos um salmo bonito com o Miguel. Ascendeu aos céus, onde está à direita do Pai e de onde voltará, como dizíamos há pouco. Não negociamos nada disto. Nem permitimos, hoje, e espero que nunca, que estas verdades coexistam com qualquer outra coisa que crie sombra a estas verdades. É o Evangelho que está em causa. É o Evangelho da graça de Deus que está em causa. É a tua, é a minha salvação que está em causa. Não negociamos a verdade. E não a podemos permitir existir e habitar juntamente com o erro. Sobre a verdade, a doutrina, os ensinos de Jesus Cristo. Como igreja, insistimos e insistiremos que o ensino saudável da palavra de Deus deve ser promovido e protegido. Como igreja, insistimos e continuaremos a insistir que o ensino saudável da palavra de Deus deve ser promovido e deve ser protegido. Como igreja, precisamos de continuar a crescer nesta área. Estamos a aplicar para nós, enquanto igreja, como grupo, como família da fé. Como igreja, precisamos continuar a crescer nesta área, contribuindo para que quem se ocupa do ensino tenha as condições necessárias para o fazer da melhor forma possível. Contribuindo também, proativamente, para o surgimento e para a preparação de novos pregadores, de novos servos de Deus, outros ministros do Evangelho. Como igreja, afirmamos que a palavra de Deus é a nossa única medida, é a nossa única régua, a nossa única forma de medir, quando olhamos para nós mesmos individualmente, ou como igreja, e quando olhamos para os outros. A palavra de Deus é a única régua, a única medida para nós olharmos para nós e olharmos para os outros. E para olharmos para nós também como igreja. É a nossa única medida para reconhecer quem tem o Pai e quem tem o Filho. Não há outro padrão. É a palavra de Deus. Não pode ser um padrão meu. Não permitam que isso aconteça nunca. Não pode ser o padrão de nenhum de nós. Nem de ninguém externo a nós. O único padrão é a palavra de Deus. E deve ser também a nossa única medida para selecionar quem ouvimos e quem recebemos. Aplicar esse ponto da audição seletiva. Como igreja, devemos não só ensinar e estimular-nos uns aos outros à seleção cuidadosa de quem ouvimos fora do ambiente da igreja. Isto é particularmente importante na era da internet, que é fantástica, tão boa, tão abençoadora, e podemos estar a ouvir John Piper. Ouçam. Como podemos estar a ouvir, sem nos apercebermos, o maior herege deste mundo. E não sabemos, podemos não nos apercebermos. Então, como igreja, nós não só ensinamos e estimulamos à seleção cuidadosa de quem ouvimos fora do ambiente da igreja, mas também queremos continuar, como até aqui, a ser cuidadosos e seletivos nos convites que fazemos
aos pregadores fora da nossa congregação. Queremos continuar a ser cuidadosos e criteriosos nas pessoas que colocamos no púlpito, naturalmente. São duas coisas em um que temos para fazer. Certo é que todos temos que repetir vez após vez, individualmente e como igreja, o teste da audição seletiva. Sobre o erro, um alerta geral. Porque há ali um alerta geral, à boleia do versículo 8, se quiserem ainda espreitar para lá. Versículo 8, olhai por vós mesmos. Há aqui um alerta geral sobre o erro. Um alerta geral que quero fazer. Como igreja, somos alertados a olhar por nós mesmos. Não só tendo em vista os perigos e erros externos a nós, que devemos rejeitar e manter longe, mas também todo o tipo de erros e pecados nos quais podemos todos cair. Como igreja, somos chamados a vigiar. E devemos insistir humildemente neste posto de vigia, para não perdermos o que ganhámos e conquistámos até aqui. Não somos perfeitos. Individualmente, nenhum de nós é perfeito, nem nunca será nesta terra. Por isso aguardamos novos céus, nova terra. E a transformação pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto e vindo em glória. Nenhum de nós é perfeito. E como igreja, também não somos nem nunca seremos perfeitos, a não ser naquele grande dia em que todas as igrejas locais serão juntas e estarão com o Senhor para sempre. Não existem igrejas locais perfeitas. Mas continuaremos juntos a preservar na doutrina, nos ensinamentos e no caminho de Jesus Cristo. E quando cairmos, falhando no teste de santificação, que possamos ajudar-nos uns aos outros a passar no teste da confissão. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Não escondamos o pecado. Individualmente e como igreja. Não finjamos como igreja ou individualmente. Afinal, uma igreja é o corpo e é o ajuntamento daqueles que em Jesus encontraram a forma certa de lidar com o seu pecado. Uma igreja é o corpo e é o ajuntamento, é a reunião daqueles que encontraram a forma certa de lidar com o seu pecado. Nós estamos aqui porque reconhecemos que em Jesus encontramos a forma certa de lidar com o nosso pecado e de nos podermos, apesar disso, relacionar com Deus. Porque Jesus Cristo morreu na cruz pagando pelos nossos pecados. Ser crente é ter encontrado em Jesus a forma certa de lidar com o facto de sermos pecadores. Ter a tentação, ter a ideia de fingir que a igreja é um local de pessoas perfeitas, como se o pecado só existisse para as pessoas que estão fora destas portas, é uma incompreensão do Evangelho. E é próprio de uma visão de obras e de méritos, como se nós fôssemos capazes de fazer mais e melhor do que os outros. Nós estamos aqui porque descobrimos que Jesus fez tudo por nós. Sem Jesus, eu não sou melhor do que qualquer pessoa que esteja mergulhado no pecado mais condenável deste mundo e que esteja lá fora. Não sou mais, nem menos. Sou um ser humano caído como os outros. Mas em Jesus, eu e tu, encontramos esperança, perdão e reconciliação com o Pai. E nós não podemos estimular a um fingimento, a uma ocultação de pecado. Antes, pelo contrário, à confissão. Não podemos permitir que se crie em nós uma visão de obras, de méritos, uma visão turba, religiosa e doente. E se querem toda a minha sinceridade, estamos numa carta que é um teste comunitário e que é para aplicar à igreja, acredito que este é o ponto onde a nossa igreja tem mais margem de progressão e mais oportunidade de crescer. Vamos terminar. Conclusão e despedida, versículos 12 e 13. E eu vou reler. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. João termina enviando então os cumprimentos dos membros da igreja onde ele estava naquela altura. Versículo 13. E ficamos a saber que afinal Deus também escolhe igrejas. A eleita, a quem João escreve a carta, e a eleita onde João está. Deus escolhe filhos e escolhe igrejas também. Escolheu-nos a nós aqui em Pardelhó também.
Não só a mim e a ti individualmente, mas a nós como corpo também. O Deus soberano e amoroso Salvador, que tudo escolhe por sua infinita sabedoria e para a sua glória também. Mas antes, no versículo 12, ele diz que tinha muito para escrever, mas não quis fazer com papel e tinta, mas esperava ir ter com eles e falar cara a cara, boca a boca, para que o seu gozo, a sua alegria fosse cumprida. Como quem diz, tinha muito mais para escrever, mas o que eu quero mesmo é ir ter convosco. Eu quero ver-vos cara a cara. Eu quero ver-vos face a face. Eu quero alegrar-me convosco. Escrever cartas é bom. Escrever cartas é bom. Mas cara a cara, face a face, é muito melhor. Se Jesus encarnou e veio até nós, Ele pede-nos, de certa forma, que encarnemos também na vida uns dos outros. Que estejamos presentes e participemos na vida uns dos outros. João está a aplicar este princípio. João está a aplicar isto mesmo. Ele está desejoso e disposto a ir e em carne, fisicamente, presencialmente, participar das alegrias e dos desafios dos outros. Se Jesus fez carne, deu-nos também com isso o exemplo de que nós devemos estar fisicamente na vida uns dos outros. Devemos participar da vida uns dos outros. Que como João, a nossa alegria esteja em estar cara a cara com os outros irmãos. Como dizia o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que assim seja connosco aqui. Amém. Vamos orar. Daniel, por favor, podes orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, por podermos abri-la, ouvir através dela, Senhor. Obrigado realmente por Jesus, obrigado porque é através dele que nós podemos agora chegar até ti, é através dele, o nosso Rei, o nosso Salvador. Ele veio, encarnou, ele que viveu a vida que nós não podíamos viver, uma vida sem pecado, uma vida justa aos teus olhos. Ele que deu a sua vida na cruz, mas ressuscitou, voltou a viver para nos dar vida juntamente com ele. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas certezas. Ajuda-nos a firmarmos isto no nosso coração, a andarmos no nosso dia-a-dia, querendo agradar-te, querendo ser mais santos diante de ti, tendo sempre Jesus como o nosso firme, a nossa rocha, Senhor, e ajuda-nos também, enquanto corpo, estarmos unidos em amor em torno desta verdade, não cedendo, Senhor, nem nos deixando corromper por coisas que possamos ouvir que sejam longe da tua verdade, da tua palavra. Guarda os nossos passos, guarda as nossas vidas, ser connosco esta semana, ser com o teu povo, abençoa, cuida, é aquilo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.